Você está ouvindo o podcast do Midiato. Olá, você está ouvindo as apresentações do terceiro simpósio Linguagem e Práticas Midiáticas, Crítica das Representações e Mediações, que celebrou 10 anos do nosso grupo de pesquisa. Ele foi realizado em abril de 2019, na Escola de Comunicações e Artes da USP e contou com a apresentação de 20 pesquisadores. Você ouve a seguir a apresentação de Eduardo Pascoal, aluno de doutorado na ECA, e Nara Cabral, doutoranda na ECA e professora na Universidade Anhembi Morumbi. Eles falaram sobre a série Cidade dos Homens e a circulação crítica das duas temporadas mais recentes, exibidas em 2017 e 2018. Eles analisam de que modo a recepção crítica pode influenciar mudanças narrativas entre as duas temporadas. Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente queria agradecer, a oportunidade de apresentar no simpósio. Esse trabalho que a gente vai apresentar, do mesmo modo que os outros, que todos falaram, foi um processo, ele ainda está em processo. Então a gente agradece bastante os diálogos que nós tivemos com todos vocês no Midiato, nas apresentações que nós já fizemos. E todos os comentários foram bastante importantes para a gente conseguir redirecionar o trabalho e tentar apresentar esse processo que ainda tem a vir, essa ideia de continuidade. A gente vai analisar a série Cidade dos Homens nas duas temporadas mais atuais, em 2017 e 2018. Essa série ela estreou em 2002 na Globo. É uma série produzida pela Kátia Lund e pelo Fernando Meirelles, pela O2. Eles fizeram logo depois da filmagem de Cidade dos Homens, de Cidade de Deus, e é interessante porque ela apresenta essa estética do Cidade de Deus para a TV. E ela estreia em outubro de 2002 com uma audiência de mais de 50%, logo depois da novela das 8 da época, E o Cidade de Deus ele só vai ao ar em 2006. Então, a série, por todo momento que a série está ao ar, essa estética do Cidade de Deus ela não aparece na TV aberta. Então, essa série que é responsável um pouco por difundir isso que o Fernando Meirelles leva ao cinema. Apesar de Cidade de Deus ter feito 3 milhões de espectadores, ainda assim, na TV aberta, ele só aparece em 2006. Então, isso também é interessante para a gente pensar nessa série como um marco dessa estética, se a gente pode dizer, mais verossimilhante, mais realista, para a TV aberta. A gente escolheu analisar essas duas últimas temporadas, de 2017 e 2018, porque elas vêm depois de um hiato de 12 anos das primeiras temporadas. As primeiras já foram estudadas um pouco, bastante no nosso campo e tal. E a nossa intenção, mais do que estudar a narrativa, a temática da série, é analisar um pouco a circulação crítica que essas últimas duas temporadas tiveram, principalmente a mudança de temática e de narrativa dos episódios de 2017, que foram 4 episódios, para os episódios de 2018, também 4 episódios. Depois de 2018, a série ela acaba, era para continuar, mas teve um problema com o protagonista e ela é interrompida. Mas a nossa ideia é um pouco compreender os tensionamentos discursivos presentes na série, nessas duas últimas temporadas, e também a circulação crítica dessas obras, desses episódios nas redes sociais e na imprensa, e a comparação dessas duas temporadas. Como que essa circulação crítica ela altera, e se altera, a perspectiva narrativa da obra e essa circulação na temporada de 2018. Bom, a gente teve aí o desafio, Edu, de tentar colocar em diálogo conceitos com os quais eu trabalho, com os quais o Edu trabalha. A série não é exatamente o meu objeto de estudo, nem exatamente o objeto de estudo do Edu, Na verdade, para mim, é tudo novo, porque eu não trabalho nem com audiovisual, Então, claro que é um desafio. E a gente também tentou resgatar um pouquinho conceitos da história do Midiato, de diferentes momentos, em diferentes fases, para colocar em diálogo, já que é um simpósio também de 10 anos do grupo. Então, a gente tentou concretizar esse objetivo, colocando aí em diálogo os conceitos de mediação e de discurso. Eu trabalho com o conceito de discurso, e a gente tentou também trazer esse conceito de mediação, até pelo tema do evento. Então, a gente teve esse objetivo. A gente está entendendo mediação, a partir, claro, como todos aqui estão trabalhando, a partir do Silverstone, do Coudray, então entendendo a mediação
como um processo que é um processo de interpretação, de tradução, de transformação, então um processo de codificação, decodificação, recodificação, de transformações, de negociações múltiplas. E a gente tem que lembrar que esse processo se faz em face da espessura da linguagem, portanto do discurso, então esse é um primeiro ponto de conexão. A gente também traz a questão do discurso para pensar que esses processos de mediação, principalmente quando a gente fala da recepção e da circulação crítica, que é o nosso foco, se dão dentro dos quadros de referências culturais de um tempo e lugar, portanto, dentro dos quadros discursivos. E ainda em um sentido mais amplo, a gente traz ali a citação do Menguenot, né, que é um dos autores com os quais a gente dialoga, em um sentido mais amplo, as próprias respostas à série, né, nessa circulação que a gente tenta analisar, essas respostas se fazem, como toda produção discursiva, dentro do campo do dizível de um tempo e lugar, então dentro do que é balizado pelos discursos, né, então dentro do verdadeiro, dentro do que é aceito naquele contexto, e aí se coloca também a questão do poder, né, no discurso, a questão da interdiscursividade, com a qual o Menguenot trabalha muito, então a interdiscursividade como uma condição de possibilidade do discurso, então pensar essas manifestações sobre a série dentro de uma malha interdiscursiva maior sobre a série, sobre a TV, sobre a sociedade. Então o Menguenot é um dos autores aí que a gente utiliza como essa referência. A gente também buscou compreender um pouco a TV e o diálogo social que ela tem, né, principalmente com o Raymond Williams, pensando a TV como forma cultural. Depois nós usamos também a apresentação do livro, né, que o Cerelli faz, do livro Televisão, do Raymond Williams, quando ele fala dessa necessidade de se adaptar a esse conceito de fluxo que o Raymond Williams traz para tratar da televisão, mas ainda a TV, principalmente no Brasil, como uma síntese das formas da cultura, né, e também muito como um espelho do tempo, da cultura, da sociedade e da política. E a gente tentou refletir um pouco como que isso está presente nessa série, nessa mudança de contexto, e aí mais uma vez a importância de pegar uma série que era muito popular, de 2002 a 2005, passa um tempo sem e volta depois de 12 anos, né? Como que a série também acompanha essa ideia de alteração na cultura, na sociedade, na política, na economia, etc. Como que ela atualiza ou não essas tramas narrativas para um contexto social dessa época, né, comparado à época em que ela estreou. E para isso, a crítica de mídia, nós acreditamos que é uma ferramenta teórico-metodológica importante para analisar também essa circulação crítica e como que a série fecha esse ciclo, produção, temática, circulação, e como que essa circulação ela altera a temática e a produção da série na temporada de 2018, né? Como que fecha esse contato, esse diálogo da produção com o espectador. Isso foi bastante importante. E aí a gente levanta uma espécie de hipótese, né, pensando nessa pesquisa, como que esse contexto social, político, social, cultural, econômico, ele influencia a produção e ele altera ou não a narrativa da série de uma temporada para outra. Apesar de ser muito breve, 2017 para 2018, a temporada de 2017, ela trabalha com muitos flashbacks. Então a parte inédita da série é pequena. Se a gente for pensar em tempo, ela se concentra praticamente na duração de um episódio e o restante é flashback. Então eles conseguem gravar pouco material inédito e o restante é flashback. Tanto que os primeiros episódios, eles usam muito dessa estrutura de flashback, nessa temporada de 2017, né, que a gente pode considerar que é a 5ª temporada. Eles retomam a estrutura da série, a estrutura padrão, focada nos 2 protagonistas, o Laranjinha e o Acerola, que agora já são adultos, têm suas profissões, têm filhos, etc., e tem um problema que surge no primeiro episódio que perpassa, que é o filho do Laranjinha que precisa de uma cirurgia cardíaca e a rede pública não cobre, tá com problema para cobrir. Eles precisam de dinheiro para conseguir pagar a cirurgia num hospital particular. E aí eles tentam buscar uma saída em todos os episódios. Aí volta o retrato do primeiro episódio, da primeira temporada, que é o Laranjinha tentando levar o remédio para a avó que precisa. E aí tem uma situação com o tráfico na favela e tudo. Então isso se repete e esse uso de flashback é exaustão, é quase o episódio todo. E aí no fim tem um desfecho, eles conseguem fazer a cirurgia com sucesso, enfim, eles conseguem dar um jeito, mas essa estrutura do flashback é muito forte. Na segunda temporada,
ou melhor, a temporada 6, né, também são 4 episódios, isso muda um pouco, sai dessa estrutura de flashback, eles tentam atualizar o contexto, mesmo o contexto social e político e econômico daquela localidade, né, da favela, e aparece uma funkeira de sucesso, que é a mãe do filho do Laranjinha, aparece também o professor, que foi colega deles na juventude, que resolve dar aula na periferia, dar aula na favela e tal, e então isso muda um pouco, né? Há uma mudança, apesar da continuidade de alguns conflitos, há uma mudança desse cenário político e social. As mudanças, né, como o Edu falou, são muito significativas. Então, dessa temporada que foi ao ar em 2017 para uma temporada que vai ao ar para a temporada de 2018, né, há essas mudanças. Novos temas surgem, novos personagens aparecem, né? E a hipótese que a gente tenta discutir, e parece que é isso mesmo, né, Edu, até o momento, pode ser que existe uma relação entre essas mudanças que é significativa entre a temporada 2017 e 2018 e a repercussão da temporada de 2017 junto ao público, junto à crítica especializada, mas, sobretudo, até mais junto ao público nas redes sociais e essas repercussões que aparecem aí. E a gente né, a nossa proposta no trabalho é justamente mapear esses discursos circulantes que estão aí na esfera do jornalismo profissional de um lado, tanto em textos críticos quanto em matérias gerais sobre a série, quanto também na esfera da recepção não especializada, seja, né, por meio das redes sociais. Bom, né, então falando aí da primeira etapa, né, a gente está mapeando, né, as repercussões no jornalismo da série, aí está um pouquinho descrito, né, o nosso corpus de análise, né, a gente examinou a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo, por serem os 3 principais e maiores veículos de referência, né, a gente tentou localizar aí todas as referências à série Cidade dos Homens em 2017 e 2018, a gente chega a 30 textos, 8 da Folha, 5 do Estado e 17 do Globo. O Globo tem um número mais alto, inclusive, de notas mais curtas, né, sobre a série. E até faz sentido, afinal de contas é do Grupo Globo, né? E a gente, aí dentro desses textos, a gente tem textos de comentário, então textos opinativos mais abertamente críticos e textos de relato, ou seja, notícias, reportagens, notas, né, dando conta aí da estreia e do desenrolar, da audiência, né, da série. E aí, um primeiro sentido que aparece pra gente examinando essas matérias, né, quando a gente localiza os textos que tratam da temporada de 2017, em primeiro lugar, o sentido mais marcante é um tom celebrativo do passado e da própria memória da série. Então, os próprios textos se inserem em toda uma memória discursiva sobre a série, sobre a importância da série, sobre os personagens, quase como se a série de 2017, a temporada, fosse algo celebrativo. Vamos comemorar, vamos celebrar este grande reencontro do Laranjinha e do Acerola, né? Então, não aparecem nesses textos, de fato, análises ou apreciações críticas da série, fica nesse nível mais celebrativo. Então, uma fixação do passado, né? Quando a gente passa para os textos de 2018, esse tom celebrativo permanece, afinal de contas, ainda são os nossos personagens queridos do passado, mas aparece também matérias, tanto em matérias quanto em textos opinativos, que dão conta dessas mudanças no enredo. Então, olha, realmente mudou, né? Os temas são outros, a série se adaptou para estar mais de acordo com os tempos atuais. Por ser um sentido recorrente em todas as matérias, chega a aparecer até um direcionamento da própria emissora, assim, via assessoria de imprensa na divulgação da série. Olha, divulgaram a série como tivemos uma mudança aí, os atores falam isso em todas as entrevistas, o diretor, então isso aparece de maneira recorrente. Agora, o que é mais interessante nessa análise do jornalismo, ainda algo que a gente vai aprofundar, é que parece ali que Cidade dos Homens se apresenta de tal forma como uma marca, como uma grife, a televisão de qualidade, porque foi aclamada pela crítica, porque veio de Cidade de Deus, porque tem toda uma trajetória, que nenhum repórter, nenhum crítico, ninguém ousa, nenhuma fonte ousa se aproximar criticamente da série. E não há nenhuma referência problematizadora da estrutura, da estética, né? Sequer isso é discutido. Basta dizer que é Cidade dos Homens, que tudo maravilhoso, e estamos celebrando essa memória. Nas redes sociais já foi um pouquinho diferente. A gente fez um mapeamento ainda inicial, né, principalmente nas redes da própria série no Facebook, e a gente vê, pensando em grandes categorias de comentário, nós tentamos mapear mais ou menos em 3 delas,
E o primeiro tipo de comentário são os espectadores que também celebram essa volta e eles se atêm mais a esse intra-obra, né, a própria série. Então, os personagens que voltam, como os atores estão diferentes, a questão do enredo, as atuações, né, e como que isso tem um impacto na estrutura narrativa mesmo da série. Eles se atêm mais a esse tipo de comentário. O segundo grupo, se a gente pode chamar, né, eles veem mais esses limites, já começam a questionar esses limites da representação. Então vem na utilização de uma violência exagerada nessa retomada da série, né, depois de 12 anos, uma certa exploração dessa representação da pobreza e dessas carências diversas do governo, enfim, na série, né? A ausência de hospitais, de escola, etc., como uma exploração dessa representação, mais uma irrealidade. Então, são diversos, né, os comentários que dizem que, olha, a favela não é mais assim, as coisas mudaram e vocês ainda estão nessa ideia lá de 2002 a 2005, das primeiras temporadas. Então, isso prejudica a imagem da favela. Isso são comentários bastante frequentes. E a gente vê um terceiro grupo que de certa forma, ligado a esse primeiro, mas que vê essa necessidade de mudança temática, que reivindica que diz que a série tem ausência de verossimilhança, ausência de realidade, fala, isso não representa o mundo real como é hoje. Então pede que isso, claro, depois desculpa, eu esqueci de falar isso, mas depois da temporada de 2017, principalmente, que a gente mapeou. Então isso se torna muito frequente depois de 2017, né, depois dessa primeira temporada, da temporada 5, e aí essa reivindicação para que isso seja mudado na temporada de 2018, porque assim que termina a temporada na TV aberta, já se diz que ela foi renovada e que no ano seguinte ia ter mais, né? Então os espectadores já começam a reivindicar essas mudanças, dizendo que não pode continuar a passar flashbacks e retratar aquele local, né, aquela comunidade como seria antigamente. Então que isso tem que ser alterado. E é interessante também que a própria audiência da temporada de 2018, talvez até como resposta a essas mudanças, ela é muito mais alta, né, em relação à de 2017, que já foi bastante significativa, né? Então, quando a gente coloca esses 3 pontos, principalmente no segundo, não faz mal. A gente vê aí um diálogo dessas manifestações na recepção da série entre o público, né, os espectadores, o público não especializado. A gente vê aí um diálogo com uma discursividade contemporânea, principalmente no que diz respeito à reivindicação de outras políticas de representação ou da afirmação de uma identidade mais positiva, portanto, né, menos estereotipada, menos fixada na questão da violência. Então, aí, como considerações finais, a gente falou um pouquinho da questão da discursividade, a gente percebe aí essa hipótese que a gente está estudando um pouquinho melhor da possibilidade de um reflexo, né, a existência de um reflexo desse diálogo entre a recepção e a produção, ou entre essa repercussão da temporada de 2017 em relação ao que foi feito para 2018, principalmente. Temos que lembrar que a TV é uma obra, as estruturas, as obras televisivas são obras abertas, como diz o Barbeiro, embora ele fale especificamente da telenovela latino-americana, a gente pode pensar em relação também aqui à série que está inserida na televisão, né, na TV, pensando essa relação, essa permeabilidade entre os produtos e o cotidiano, a vida, né, o dia a dia e os próprios anseios do público. A gente pode pensar também numa espécie de interatividade entre a produção e a recepção. Nesse caso, porque houve essa diferença de um ano entre essa primeira temporada de 2017 e 2018, e a de 2018 traz muitos reflexos do que o público demandou para a série, né? Como mudança narrativa e mudança de contexto, enfim, de representação do contexto político e social. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Todas as apresentações estão em nosso site, confere lá, usp.br/midiato. Até a próxima! Esse podcast é uma produção do Midiato, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele foi produzido em agosto de 2019 e gravado no Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA USP.